sexta-feira, Jesus já revelou. Foi na sexta-feira, fizeram foi o trabalho. Refresco caveira, fizeram foi o trabalho. Refresco caveira. A televisão, a Globo, vai lançar agora um programa religioso, ou já lançou um programa religioso. E eu pergunto a você, o que essa TV maldita está querendo com um programa religioso no seu canal? Antenas ligadas. Boa coisa não parece ser. Nós sabemos muito bem que há uma ideologia dos senhores do mundo e partilham dessas informações tanto quem é cristão como quem pertence a outras religiões ou quem não pertence a religião a nenhuma. Eu fico observando. Há um consenso numa coisa. Irá existir um governo único. Irá existir também uma religião única. Seria, por exemplo, esse programa da TV Globo já um método para preparar o caminho? Eu observo que a questão hoje da religiosidade, da prática dessa religiosidade, ela nos mostra visivelmente que há realmente algo muito... Você está me entendendo? Você olha, por exemplo, os pontos do candomblé da Umbanda, das danças, né, do batuque, enfim, da liturgia da Umbanda, do candomblé, das religiões afro-brasileiras e as religiões que se dizem pentecostais ou neopentecostais. Não parece ter muita diferença. Uma coisa é a pessoa ter religião. E aí, né, desenvolver da forma que achar melhor a sua religião. Não temos que condenar, ninguém pode condenar. Podemos analisar. E eu observo, por exemplo, quando se fala que é um local para se cultuar alguma divindade, seja ela Yahvé, Jeová, Deus, Elohim, seja o que for. Podemos dizer que algo igual você vai ver agora é culto? Estou criticando, estou apenas mostrando, é a realidade. Nós sabemos, meu amado, que o amor, né, e aí eu não creio que tenha uma religião que seja contra o amor, eu não creio. Eu creio que todas as religiões, elas apoiam o amor. Mas quando você vê, por exemplo, alguém que se diz líder religioso, mandando ou incitando no irmão ver o semelhante numa situação de dificuldade lá embaixo, pedindo perdão, implorando, nós percebemos que isso não é ter amor. Porque aí, partindo para a questão bíblica, no Velho Testamento havia a lei dada a Moisés que dizia que era olho por olho, dente por dente. Mas
Estamos nesse período. Somos judeus também, para poder atender aquilo que era dito por Moisés à sua nação. Mas parece que muitas pessoas se acham nos dias de hoje, ainda naquele período, e também que sua nossa nacionalidade não é brasileira, porque incita as pessoas a querer ver o outro lá embaixo. Repara. O teu inimigo vai rastejar diante de você, ele vai esfregar a cara no chão, ele vai te procurar, ele vai te pedir perdão, ele vai dar a mão palmatória. Oh, aleluia! E nesse momento, quem quer aparecer, lógico, vira objeto de escândalo. Escândalo, porque escandaliza. O vídeo que está na internet, que eu estou passando aqui, mostra alguém chamando esse cidadão, sabe de quê? De gordinho diabólico, se eu não me engano, ou gordinho maldito, na legenda. E escarnecendo, por quê? Por causa desses, o caminho da verdade é blasfemado. É assim que está escrito na Bíblia. E blasfema-se as religiões, seja essa, aquela ou aquela outra, por causa de indivíduos como esse, que dá esse mole e serve de pedra de tropeço ou motivo de escândalo. Vamos ver mais uma vez. Tudo bem, a pessoa pode falar o que quiser, pode cultuar o que quiser, é livre. Você entende? Mas é um negócio muito estranho, eu creio que está próximo de acontecer isso. Ó. O que eles querem, o que a nova ordem mundial quer, a união das religiões está próximo. Porque até mesmo onde se falava contra as religiões afro-brasileiras, que eu também não creio que está certo falar contra ninguém, mas onde se falava, hoje se fala a mesma língua. Ainda diz que é língua estranha. Para encerrar esse assunto e para fechar esse assunto de religião, para encerrar, a intenção aqui que nós estamos colocando nesse vídeo é mostrar que nós estamos no final dos tempos realmente e que a religião tão esperada pela elite global, pelos senhores do mundo, pela nova ordem mundial, ela está começando a nascer, porque está tudo ficando muito parecido. Então, se é tudo a mesma coisa, pode-se todos eles fazerem parte da mesma religião, a religião única do anticristo. Quando você tem uma fé, quando você tem uma crença, quando você é espiritualizado, você está aberto para se aproximar do outro. Você consegue ver o outro ser humano, qualquer outro ser humano, como um ser que abriga esse ser supremo, que eu chamo Deus, Javé, Jeová, Alá, Zambi, Gad, Dieu, Lorum, não importa. Para encerrar então esse assunto, eu trago o vídeo mais famoso da internet nos últimos 2 meses. O Pastor Peão. Versão Michael Jackson, Mulher Maravilha, Ratatatá, Reteteté e tantas versões que já apareceram e que ainda vão aparecer, de mais um vídeo onde essas pessoas fazem com que o caminho da verdade seja blasfemado. Vou trazer aqui um trecho, uma parte do documentário Endgame, do Alex Jones, um homem que realmente não tem medo, destemido. É hoje um dos principais adversários de Barack Obama.
Não que Alex Jones tenha buscado isso nem procurado, mas é o próprio Barack Obama, presidente americano, que coloca Alex Jones como um dos seus principais adversários. Parabéns, Alex Jones, né? Deixa eu trazer aqui um trecho desse documentário do Alex Jones, e ele aborda nesse vídeo que você vai assistir as instituições, né, em favor da natureza, as instituições filantrópicas, como diria meu grande amigo, Dr. Pedrosa, Dr. Renato Pedrosa. As instituições filantrópicas em favor da natureza, ele aborda esse tema, né, em que a real função dessas empresas é levantar, enaltecer, engordar e ainda realçar a questão do aquecimento global causado pelo homem, pelo ser humano. Essas empresas estão aí para isso, para colaborar com o que querem os senhores do mundo. Nesse vídeo também, essa questão, eu estou olhando aqui hoje, meu amado, me perdoa, porque eu estou aqui hoje gravando aqui pela misericórdia, né? Você deve entender o que eu quero dizer, mas é verdade, é assim, é natural. Eu não sou robô, não sou Sérgio Chapelin, Cid Moreno, eu sou Rubens, natural igual você. Então a gente tem essas coisas. Então eu estou olhando aqui hoje, você me perdoe que eu nunca olho, mas hoje eu estou olhando aqui para esse papel. Também no vídeo aborda a questão do aquecimento global como uma forma de culpar a humanidade. E se alguém tem culpa, tem que pagar, não é assim que se aprende? E qual o pagamento pela culpa do aquecimento global? Primeiro são taxas. Vão se pagar taxas pelo aquecimento global. O imposto sobre o CO2, o imposto mundial. Posteriormente vai matar todo mundo, porque vai ser aquela coisa, ou a natureza ou o povo, ou o humano ou a árvore, ou a ecologia ou o ser humano. Então, já que não dá para ficar mais com os dois juntos, então elimina-se o ser humano, fica só 10% ou menos por cento da população. Esse documentário fala sobre isso, é bom assistir, né? E ainda, o interessante é que tem a participação do David Meyer Rothschild, ele que é neto da família Rothschild, herdeiro da fortuna, e ele ri quando Alex Jones faz uma entrevista com ele sobre essa questão do aquecimento global. Ele até brinca, diz, é porque os planetas estão perto do Sol, kkkk. Tira onda com a cara de todo mundo, chamando todo mundo de otário realmente. Vale a pena ver, é uma loucura. E ainda, a tecnologia, do transhumanização. O que é isso? O transhumanismo é a tecnologia que está sendo criada e a cada dia está mais acentuada, em que se troca, né, organismos dos seres humanos por máquinas, por pedaços de máquinas. E quem tem acesso a essa tecnologia? Eu, você, nós? Não, nós somos gado. Essa é para os senhores do mundo, para que eles vivam mais tempo, como têm vivido. Olha, por exemplo, a rainha da Inglaterra, como essa senhora é idosa. Olha, por exemplo, o David Rockefeller, o velho está só na carcaça, mas está de pé. E tantos outros, né? Não podemos nem ficar aqui citando, que são muitos. Mas estão realmente idosos ao extremo e estão vivos. Uma coisa tem, né? Vamos assistir então um documentário, um trecho do Endgame com Alex Jones. Fraudulentos movimentos ambientalistas e de conservação são grandes empresas particulares que exploram terras do mundo todo. Com apoio dos governos, apossam-se de terras de populações locais, para que possam eles mesmos desenvolver-se depois. Veja quando o exército dos Estados Unidos coloca milhões de galões de gás nervoso na costa leste dos Estados Unidos para envenenar o povo. Eles não abrem a boca. Empresas criam transgenicamente espécies cruzadas alteradas de vegetais. Fazem a patente de plantas, animais e insetos. E lançam micro-organismos com aviões na atmosfera do planeta, vandalizando o código genético sagrado da Terra. As grandes organizações ambientais não fazem nada, obviamente. A elite corporativa, as empresas, intensifica como nunca o impulso para criar o sistema global de impostos e já comemoraram com a histeria do Living Earth, festejando em 7 de julho, em 7 continentes. Neste evento, líderes mundiais anunciaram que salvar a Terra era a regra para a humanidade, uma nova religião mundial. Eles asseguram que o CO2 que nós e as plantas exalamos matam o planeta e que devemos reduzir o número de filhos, que temos que reduzir a emissão de carbono. Países do mundo todo dedicam seus dias se adaptando ao novo regime do imposto do carbono. Por isso, todos aumentaram os impostos da gasolina, do gás natural e da eletricidade.
A ciência explica que o Sol é o principal fator de regulação do clima do planeta. Isso é regra básica da astronomia. Neste fim de ciclo, o Sol torna-se mais quente e brilhante. Vem aumentando a temperatura durante os últimos tempos, criando aquecimento não só na Terra, mas em todo o sistema solar. Mas os fatos científicos e a ordem natural do universo não importam para os chefes organizadores da loucura. Nós falamos com David Mayer Rothschild, herdeiro da fortuna britânica Rothschild. Conversamos em uma rádio pública. Quando falei sobre a ordem natural dos planetas, ele debochadamente riu, pensando que o público não entenderia seu riso. Ele continua contando com a ignorância do povo e assegura que o lobby do aquecimento global não é para a implantação do imposto do carbono. Ok, ele vai dizer que não conversa com seu amigo íntimo Al Gore. Global warming, the time for debate is over. I think what you have to realize is that being environmentally sensitive and making money aren't mutually exclusive. There's a lot of money to be made in addressing this issue. But you guys are gobbling up all the world's concern to just simply line your pockets and make kids read your book in schools and do all this. It's a business, just like you said, Rothschild. It's not. Do you think I make any money out of this? It's the same thing. It's the same thing your your money-changing ancestors did. They're in Germany, Red Shield, and I'm calling you out, Red Shield. We know it's a scam. A pollution-based tax system, principally CO2. We're causing it mainly, vast majority of it. The consequences are bad and will be catastrophic unless we act. The polar ice caps of Mars are receding at several miles a year, much faster than ours, and that the moons of Saturn and Jupiter are melting. In fact, several of their moons were ice and are now liquid seas. Now, how are SUVs causing that, David Rothschild? That's because those planets are closer to the sun, my friend. No, Jupiter and Saturn are not closer to the sun, neither is Mars. Yes, sir. I think you'll find, right, that the very simple matter, and what I wanted to say, and this is my final point, forget your taxation theory, because actually it's not taxation. Put a price on the carbon. A tax is the best way. Cap and trade can also do it. If there were a carbon-based tax, would there be a need for an economy-wide cap and trade system? They are not either or. We can do both. I am in favor of both. Os arquitetos da nova ordem mundial estão em corrida desesperada para completar a estrutura do governo mundial que já está quase pronta. Com isso, poderão reprimir os desenvolvimentos independentes que criam tecnologias que ameaçam o seu poder. Irão criar tecnologias seguindo os projetos que seus arquitetos diabólicos têm planejado para a humanidade. Tecnocratas chamam orgulhosamente o novo governo de a Revolução Final. Os tiranos do passado não conseguiram a dominação pelo poder militar, mas hoje foi conseguida com a dominação psicológica e econômica. A própria sociedade moderna foi planejada pela elite, que obviamente vive fora da nossa realidade controlada, e assim podem gerenciar o controle da civilização que está do lado de dentro. Seria como uma criança que controla o ambiente de um aquário. Nós somos hoje ratos de laboratório. Vivemos toda a nossa experiência sem questionar os cientistas que fazem experiências conosco. Os engenheiros da nova ordem mundial sequestraram o destino da humanidade. Cérebros malignos estudam o comportamento humano por mais de 100 anos. E agora sabem nos manipular de maneira eficaz, usando nossos instintos primitivos e sexuais como alavancas. Seus sistemas de controle mental chegam ao ponto mesmo de serem capazes de manobrar seu inconsciente como se você fosse um carro. E muito em breve, haverá um único governo mundial. A eugenia dominou todo o século XX. Seu espírito diabólico agora provocou uma metamorfose nos campos da genética, nanotecnologia e robótica. Surpresa nenhuma. Desde o início, essas três ciências são dominadas por eugenistas. O fundador da Sun Microsystem, Billy Joe, inimigo número 1 de Bill Gates, foi corajosamente a público em 2000 avisar de um acordo cancerígeno entre a elite da tecnologia. Acordo onde, na melhor das hipóteses, a humanidade estará completamente escravizada até 2030. E o pior,
Extermínios em massa ocorrerão pela elite do poder. Quem é quem na elite da tecnologia? São os mesmos do movimento transhumanista e pós-humanista. Seus adeptos parecem estar fazendo bem, mostrando os benefícios da tecnologia aplicada ao corpo humano, como visão para os cegos, audição para os surdos, a vida mais e mais longa. Mas o que é oculto do povo é que o professor eugenista da elite, Julian Huxley, fundador da Unesco e do transhumanismo, admite de peito aberto que tudo é exclusivamente criado para os tiranos. O líder transhumanista Ray Cowell gaba-se de que o avanço tecnológico objetiva estender a vida dos membros da elite global ao máximo possível. Admite que jamais as pessoas terão o mesmo que a sua raça de mestres. No impulso final do governo mundial, agora o debate é sobre quem controlará e terá acesso aos radicais sistemas de extensão da vida. A evolução natural biológica é demasiadamente lenta na espécie humana. Durante as próximas décadas, serão deixados na poeira. Ray Kurzweil. Os loucos transhumanistas acreditam que terão uma fonte da juventude através da fusão dos corpos com a tecnologia, que hoje já está ao seu alcance. Há décadas, transhumanistas já diziam que não aceitarão quem não tiver implantes, que sem implantes sequer poderiam conseguir emprego. E isso já acontece hoje. A elite que está no comando das empresas de tecnologia são niilistas, suicidas. Niilismo é a ausência da espiritualidade. Sabem que não existe um propósito real legítimo para suas vontades, mas mesmo assim decidem seguir suas vontades do que não agir. Ficam felizes de misturar sua filosofia com a noção do extermínio perfeito como o holocausto nuclear global. A tecnologia de hoje tem uma capacidade de destruição tão grande que a humanidade livre não pode deixar que tecnocratas psicóticos com delírios de grandeza repitam os mesmos erros dos antepassados, porque dessa vez provavelmente acabarão destruindo tudo, incluindo a si próprio, em sua doença de querer ser deuses. A escola não te ensinou, é claro. Mas nesse precioso vídeo, você conheceu a orgia sanguinária dos tiranos da elite. E também toda a sua loucura que custou a vida de mais de 150 milhões de inocentes só no século XX. Agora estão planejando para nos impor sorrateiramente uma nova tirania que tornará pequena as tiranias do passado. Nos dias da Segunda Guerra Mundial haviam nações de homens livres, com exércitos, que batalharam contra a solução final de Hitler. Uma vez estabelecido o governo mundial, ninguém deterá o projeto da redução populacional da nova ordem mundial. Para os que estão imunes à programação psicológica, a FEMA construiu em segredo mais de 3.700 campos de concentração no território americano, no projeto de redução populacional. Os arquitetos da escuridão querem lançar uma série de pragas, as armas biológicas, cada uma pior do que a outra, e ao mesmo tempo expandir as polícias para executarem o plano de extermínio da população. Tudo em nome de combater terroristas invisíveis. E as pedras guias da Geórgia continuam de pé, como um frio testamento da missão sagrada da elite. De implantar o sistema de dois lados, onde os membros das classes baixas têm de viver como escravos, morando em pequenas cidades apertadas, e somente a elite desfrutará do solo do planeta Terra. Evoluirão então para super-humanos, com a fusão das tecnologias implantáveis no corpo, e terão vida quase eterna. Este é o acordo que foi feito entre os membros do Círculo Central da Nova Ordem Mundial, e consta na agenda do grupo Bilderberg. Eu tenho dito aqui, não é só uma vez, são diversas vezes, sobre o que está por vir, algo esquisito, algo terrível está por acontecer. Será que são as vacinas? Não sei, pode ser, mas pode ser outra coisa também. Na verdade, nós não sabemos o que é, mas temos certeza que algo está para acontecer, isso é evidente.
A MTV, com aquele comercial dela, assustou muita gente. A FEMA, com o comercial oficial do governo, assustou muito mais gente ainda. Mas os sustos não param por aí, nem acabaram não. Uma empresa também dos senhores do mundo, de fabricação de automóveis, colocou uma propaganda de um carro que está causando terror. E aqui mais uma vez fica uma pergunta: o que esses camaradas estão tramando contra nós? Um dia estranho. O mais estranho dos dias estranhos. Lá no horizonte o sol não apareceu. Mas o que apareceu foi a força que existe dentro de nós. Para não se assustar, não se desesperar, para fazer o que se faz todos os dias. As pessoas trabalharam como se fosse o começo de tudo. Enfrentaram o desconhecido com a paixão de cada dia. Desse dia que não teve manhã nem noite. Mostrando a todo mundo do que uma pessoa é capaz. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia. Mesmo nos dias mais estranhos. Alguns acreditam que essa história é um conto, uma fábula. Outros dizem que o sol merecia um descanso. Nova Ford Ranger, para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece. Você já me ouviu falando aqui outras vezes que o ano 11 é um ano muito importante para os senhores do mundo, porque eles creem na questão de que o 11 seja o número do Deus deles e que o 10 seria, no entanto, o número do Deus Yahvé, e o deles sendo 11 seria um passo além de Deus. Pois bem, 2009 é um ano 11 para eles, porque nós temos o 2 mais o 9, 11. Assim também, 1901 foi ano 11 para eles. 9 mais 1, mais 1. Da mesma forma, o ano 1910 também foi ano 11. E neste ano de 1910, os senhores do mundo criaram diversas redes para nos aprisionar, diversos métodos para nos escravizar, que estão funcionando e muito bem, cumprindo seu papel até os dias de hoje. Eu vou me atentar aqui nesse exercício que vamos fazer em apenas um desses investimentos que os senhores do mundo fizeram em 1910, o último ano 11 antes de 2009. Chama-se o Banco Central Americano, ou a Reserva Federal Americana. O que aconteceu nesse ano? Nos Estados Unidos, na Geórgia, coincidência ou não, onde estão as placas guias que trazem ali as 10 metas dos senhores do mundo quanto à humanidade, e que inclusive, entre elas, está bem descrito ali em vários idiomas, de que a população deve girar em torno de 500 mil pessoas. Além da placa da Geórgia, no estado da Geórgia, também tem os caixões da FEMA. Os caixões da FEMA estão centrados basicamente no estado da Geórgia. E coincidência ou não, em 1910, neste mesmo estado da Geórgia, reuniram-se as famílias Illuminati. Lideraram essa reunião, foi uma única reunião, foi liderada pela família Rothschild e pela família Rockefeller, que são os principais expoentes dos Illuminati. Nessa época, essas duas famílias eram as líderes, como são até hoje, dos bancos que forneciam dinheiro para os Estados Unidos na época e que hoje fornecem para o planeta inteiro, por bem dizer, ou quase o planeta inteiro. E o que aconteceu nessa reunião? Participaram as famílias Illuminati, os senhores do mundo, liderados pelos Rothschild e pelos Rockefeller.
Eles criaram nesse ano a Reserva Federal Americana, o Banco Central Americano. Um banco privado, não é do governo. E o que ocorreu naquela reunião? Chamaram, além das famílias que comandam o mundo, também os proprietários de bancos, que faziam competição entre eles próprios. Chamaram para um acordo, para uma negociação. Nessa época, eles já patrocinavam cada um seus candidatos ao Senado, à presidência da República Americana. Só que a partir de então, proporam a criação da Reserva Federal. E com esse banco, eles teriam então agora uma ordenação dos trabalhos, um trabalho melhor organizado. Em termos práticos, podemos dizer que eles estavam ali formando o cartel dos banqueiros, que existe até os dias de hoje, que controla a economia mundial nos dias atuais. Para que esse cartel de banqueiros, a Reserva Federal, tivesse um respaldo perante a questão jurídica, eles movimentaram todo o seu contingente de políticos que estavam nos cargos públicos para prepararem a partir de então as leis que dessem respaldo a essa iniciativa da criação do Fundo de Reserva Americano, do Banco Americano. E aí, como é que a coisa começou a funcionar de lá para cá? Eles tiveram a oportunidade, então, a partir desse ano importante para eles, ano 11, 1910, de começar um processo de fabricação de dinheiro que existe até hoje. Eles geram dinheiro a partir do nada. Alguns estudiosos chamam de efeito Mandrake, uma alusão ao personagem dos quadrinhos dos anos 40, que conseguia fazer aparecer coisas com passe de mágica tirando da sua cartola. É assim que até hoje é feito o dinheiro. Eu vou fazer aqui um raciocínio básico sobre isso. Vamos abolir nesse raciocínio todos os termos técnicos que eles usam. E por que usam termos técnicos? Para que nós não possamos entender do que eles estão falando. Até mesmo quando tem que noticiar alguma coisa sobre essas questões, com esses termos técnicos, nós ficamos ausentes. Nós ficamos aquém do que eles estão realmente querendo dizer, porque nós não compreendemos os termos técnicos deles. Mas vamos para aqui para uma análise bem simples, que é também, você sabe, o comum aqui nesse trabalho que nós fazemos. É transformar as coisas mais complicadas de uma forma mais simples, para que o entendimento seja mais fácil. Como o governo trabalha com o Fundo de Reserva Americano, com a Reserva Federal, o banco do cartel de banqueiros? O governo americano, no princípio, era o governo americano. Hoje, são basicamente todos os governos do mundo, incluindo o nosso país, o Brasil. Vamos começar do seguinte princípio. O governo gasta muito mais do que arrecada com impostos. Esse é o princípio. E volto a dizer, é uma análise bem básica, bem superficial, bem prática e bem simples para que o entendimento seja facilitado. O governo, e eu vou tirar como exemplo o governo americano para ficar mais fácil, gasta mais do que arrecada em impostos. O que nós poderíamos imaginar pela ótica normal é de que o governo arrecada com os impostos de tudo que consumimos, que trabalhamos, que produzimos, e esse dinheiro o governo utiliza para fazer todos os processos que ele precisa. Seria o natural, mas não é. O governo gasta muito mais do que ele tem para gastar. E como ele faz para gastar o que ele não tem? Pega emprestado. Como o governo pega emprestado? Primeiro, ele vai para a sua gráfica, fabrica um papel muito bacana, com uns desenhos muito bem elaborados e chamam de bônus do tesouro. Aqueles papéis, que na verdade são papéis que eles fazem na gráfica deles, que não é o dinheiro, não é a nota, com esse papel ele chega e num banco privado, no fundo de reserva, no cartel dos banqueiros da Wall Street,
onde imperam Rothschild, Rockefeller e demais famílias Illuminati. Chega lá e pede, por exemplo, $1 bilhão. Antigamente, o presidente do banco assinava um cheque. Cheque que também é papel, não é dinheiro. Hoje, com a tecnologia, usam números no computador. E, no passe de mágica, o governo americano agora tem mais $1 bilhão na sua conta para poder gastar da forma que o governo achar melhor. Pois bem, aí nós nos perguntamos, o banco ficou com os bônus do Tesouro. Os bônus do Tesouro têm fé. É algo que diz realmente que o governo tem que pagar aquele valor de volta com juros. O governo não tem dinheiro, porque está gastando mais do que arrecada. Mas o governo tem esses bônus para emitir. A iniciativa privada, o cartel dos banqueiros, a Reserva Federal, emite agora sim um cheque ou os números de computador. E esse dinheiro vai para a conta do governo. Agora a pergunta é como o cartel de banqueiros tem esse dinheiro para emprestar? Acredite se quiser, meu amado. Não fique só nas minhas palavras, pesquise. Eles não têm esse dinheiro. Esse dinheiro não existe. Esse dinheiro aparece do nada. E o que acontece agora? Esse dinheiro o governo coloca em circulação. E ele vai ser distribuído entre as pessoas. O governo agora está devendo lá a Reserva Federal. Digamos que um carteiro que trabalha para o Ministério das Comunicações, para ficar fácil, digamos que ele receba $100, para ficar um fácil entendimento. Ele pega esses $100 em espécie e vai botar na conta dele, vamos dizer assim. Ele escolhe qualquer banco, qualquer um onde ele tem a conta. Pode até ser aquele banco que o próprio governo ou a empresa que ele trabalha, no caso, se fosse alguém que trabalha para a iniciativa privada, escolheu para que ele fosse correntista sem ele ter o direito de decidir se queria ou não ser correntista, enfim. Mas ele vai novamente no banco com esses $100 e deposita na sua conta, na conta desse empregado. Vamos dizer que seja o carteiro, portanto. O que vai acontecer? O dono daquele banco, o gerente, a pessoa responsável, vai chegar no balcão e vai dizer: pessoal, tem dinheiro para emprestar aqui, ó. Quem quer dinheiro emprestado? Eu tenho dinheiro para negociar com vocês a juros. As pessoas que querem pegar o empréstimo, e não são poucas, que estão decididas a pagar juros por esse empréstimo, vai agora em busca dos $100 que aquele carteiro colocou. Só que os $100, no momento em que ele entra no caixa do banco, já não contam mais $100. Já são $900. Por que esse milagre? Por que essa mágica? Porque a lei, criada pelos senhores do mundo, através dos seus fantoches que estão na política, diz que o banco só precisa ter em caixa 10% em reserva do que ele tem para emprestar. Ou seja, daqueles $100 que o carteiro colocou na conta dele no banco, aquele banco só precisa ter em caixa, teoricamente, $10. $90 ele pode emprestar para outras pessoas. E quando ele empresta para outras pessoas, essas pessoas geralmente também vão colocar nas suas contas. E esse processo sendo repetido, você imagina a bola de neve. Quando você vê, o governo jogou dinheiro e mais dinheiro em circulação naquele país. Você está me entendendo até aqui? Você imagina você pegar água e jogar no feijão ou na sopa. O que vai acontecer? O feijão vai ficar ralo. A sopa vai ficar rala. A consistência vai diminuir. Quando se coloca dinheiro que não existe em circulação, dinheiro que foi criado a partir do nada, a tendência é esse dinheiro desvalorizar. Daí gera a inflação. E nós vemos por outra ótica porque a televisão nos mostra por outro lado.
A televisão não mostra o dinheiro desvalorizando, mostra as coisas aumentando. E nós ficamos focados no que está aumentando. Ah, o preço do feijão aumentou porque a safra diminuiu, porque não sei o que. Não, se diminuiu a safra é porque não teve investimento. A terra dá, é só plantar. Então, como ocorre a inflação? Agora você vai saber a verdade oculta da inflação. Você já sabe como é criado o dinheiro a partir do nada. E nós vamos voltar a esse tema. Mas como gera a inflação? Imagina você ter ouro. Por que que o ouro é precioso? Porque ele existe em pequena quantidade na natureza. Tudo que existe em muita quantidade se torna mais barato do que o que é mais escasso. Isso é a lei natural das coisas. E se você derrama, se o governo derrama, através desses empréstimos de dinheiro que não existe, na circulação, para circular, se ele coloca água no feijão, a consistência do feijão vai para o ralo e desvaloriza. O dinheiro fica desvalorizado porque tem muito dinheiro circulando na economia. Você está entendendo? Se fosse dinheiro autêntico, o produto não desvalorizaria. Você quer ver um exemplo? Vamos à Roma antiga. Vamos dizer que com 10 onças, que era o dinheiro da época, ouro, 10 onças de ouro, você compraria na Roma antiga um cinturão, daquele cinturão do Espartacus, um escudo e uma sandália. Da Roma antiga. Se o dinheiro hoje ainda fosse a onça, você poderia facilmente ir na Impecável Maré Mansa ou numa loja, numa grife, e comprar hoje um cinturão muito bacana, um sapato da moda. Poderia comprar no lugar do escudo, por exemplo, vamos colocar um terno completo para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, você compraria hoje a mesma coisa que você comprava lá na Roma antiga. Claro, com a modernidade de hoje, mas a mesma coisa. Porque não desvalorizaria. E por que não desvalorizaria? Porque ouro sempre será ouro. Não aumenta de uma forma mágica a quantidade de ouro existente no planeta. Agora, o dinheiro fabricado a partir do nada, ele, aumentado em circulação, vai fazer com que haja realmente essa desvalorização. É assim que existe a inflação. Então nós voltamos agora àquela dívida que o governo tem lá com o cartel de banqueiros. Por falar em cartel, o que é um cartel? Um cartel é a forma em que se reúne ex-concorrentes, pessoas que se degradavam entre si em busca de obter lucro, alguma vantagem, alguma coisa, e agora eles se unem e fazem um acordo de cavalheiros, formam um cartel. Um exemplo, se fabricavam porcas e parafusos e concorriam entre si, eles combinam, agora eu fabrico porca, você parafuso. E forma-se assim um cartel. O cartel dos banqueiros é isso, trabalham em conjunto, são as 13 famílias que comandam o mundo, detêm 70% da receita do mundo todo, 30% fica para quase 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas. Repartir, brigar por ele. É por isso que o amor ao vil metal é a raiz de todos os males. Não há segredo nisso, isso é natural. Então, o governo agora deve a Reserva Federal. O governo não só americano, mas do mundo todo, porque é lá que todos buscam dinheiro. O governo agora tem que pagá-los. E para pagar aquele dinheiro, ele tem que produzir cada vez mais taxas, mais taxas, mais taxas. E você, meu amado, para pegar um empréstimo lá no banco, não importa se é um banco pequenininho ou grande, porque eles estão embaixo de pirâmides, são pirâmides dentro de pirâmides. No topo da pirâmide estão os Rockefeller, Rothschild, as 13 famílias Illuminati, os senhores do mundo, o cartel de banqueiros. Você, para pegar um empréstimo, você precisa necessariamente comprovar que tem como pagar. Seja com o carro, com a casa, com o apartamento, com o sítio, com o terreno, com o que você tiver. Para garantir que você vai pagar, porque se você não pagar, você vai ter os seus bens tomados para pagar e quitar a sua dívida. É cruel. Mas eles não precisam de nada disso. Eles fabricam dinheiro a partir do nada. Dinheiro para eles são números na tela do computador. O cheque, quando foi inventado,
O propósito aparente foi para facilitar a vida das pessoas que não estavam com dinheiro e emitiam um cheque. Aparentemente. Na realidade, foi para respaldar um dinheiro que não existe. Para você ter uma ideia, se todas as pessoas que são correntistas buscarem nas suas contas o dinheiro que eles têm no banco, vai ser uma decepção tremenda, porque não há dinheiro para pagar todo mundo. Não há dinheiro em espécie. Não há papel, não há moeda, só há números em computador. Isso eles não querem que você saiba de maneira nenhuma. Eles não querem que você veja isso. E é por esse motivo que ridicularizam as pessoas que querem mostrar essa verdade para você. E, se possível, até matam. Porque é algo muito sério. O sistema, o pilar do mundo, está baseado hoje nesse sistema mentiroso que eles criaram para nos iludir. A televisão é a maior fonte de distração hoje, não é à toa. É para não deixar você pensar, é para pensar por você. Porque se você pensar, você acaba vendo o que eles têm feito. E é algo terrível. É algo terrível. O governo federal, eu não estou falando mal do meu governo não, que eu amo o meu presidente da República, mas o governo federal de todos os países, eles são obrigados a inventar cada vez mais taxas, cada vez mais impostos, para poder ir pagando aquilo que eles devem lá, que nunca vão pagar. Nunca vão pagar porque foi dinheiro criado do nada, dinheiro com juros. Você imagina só um detalhe. O banco te empresta o que eles não têm. Os juros que você paga ao banco do empréstimo é um juros de um dinheiro que eles não têm. Você me entende? A lei diz que eles têm que ter em reserva 10% do que eles têm na rua emprestando. E isso também ninguém comprova se eles têm ou não esses 10%. A economia mundial, eles fazem ela estabilizar, desestabilizar, aumentar. Eles fazem o que querem. É tudo manipulável e controlável por eles, porque eles fabricam dinheiro a partir do nada. O que eles precisam para isso? Apenas continuar elegendo as pessoas que eles têm no governo para poder respaldar em leis essas coisas. E as leis nós somos obrigados a obedecer. Se nós não obedecemos às leis, nós somos fora da lei, somos presos, somos punidos. Você entende? Então, quando você agora puder refletir um pouco mais, pare, pesquise, pense, não fique só no que eu estou te falando. Procure mais informações sobre como funciona o cartel dos banqueiros. Eu vou disponibilizar no site verdadeoculta.com.br isso que eu disse aqui em palavras bem detalhadas, muito mais detalhado do que o que eu disse aqui, para que você saiba que o sistema em que nós estamos vivendo é uma arapuca e que nós estamos presos nela. Você sabe que as coisas que são produzidas pelos senhores do mundo, muitas das vezes são feitas para guerra, são feitas contra nós, são feitas para o nosso mal-estar e não para o nosso bem-estar. Mas são apresentadas de formas diferentes, contrárias, né? Eles apresentam como se fossem para o nosso bem-estar. Eu li na revista Super Interessante, há uns anos atrás, alguns, não poucos anos atrás, sobre a invenção que revolucionaria os restaurantes. A pessoa vai almoçar, jantar no restaurante e muitas das vezes é para bater um papo, né, sobre negócio, sobre até namoro ou outra coisa qualquer. E muitas das vezes a televisão que fica ligada incomoda as pessoas. E esse artigo da revista que eu li trazia a informação de que havia agora uma solução para esse problema. Ou seja, um sistema através de ondas acústicas, ondas sonoras, sistema acústico, em que só a pessoa que quisesse ouvir a televisão é que ouviria. Porque a pessoa poderia, na sua mesa, acionar um sistema em que só chegaria até ela, só no ouvido dela, aquele som da televisão. Portanto, os outros que não quisessem ouvir a televisão ligada, poderia simplesmente desligar para ela própria o som da televisão, porque seria um som direcionado para cada pessoa. Quando eu li esse artigo, eu já de olhos abugalhados, eu logo pensei, não me engana não. Isso não é para o nosso bem, não. Não é. Não pode ser, porque nada que eles fazem é para o nosso bem, não. Eles apresentam para o nosso bem, mas não é para o nosso bem.
O fundamento não é esse. Você vê, por exemplo, a internet. É uma arma de defesa, né? E depois de muito tempo foi nos apresentado como algo que está aí hoje e está sendo, inclusive, muito útil, né? Não deixa de ser. Mas foi criado como arma de guerra. Não sei até quando a internet vai ser útil também, porque o senador Rockefeller, ele está no Congresso lá, toda reunião, toda sessão no Congresso americano, o Rockefeller, senador, está lá se colocando totalmente contra a internet, querendo acabar com a internet. Ele diz, inclusive, que ela não deveria nem nunca ter existido. Bom, mas resumindo, quando eu vi essa matéria na Super Interessante, eu logo pensei, tem um lado podre disso. E agora, não agora recentemente, mas já há algum tempo, tornou-se público e notório que existe a arma de acústica de longa distância, de longo alcance. Inclusive, na reunião do G20, essa arma foi utilizada para dispersar a população, porque eles viram aquele foco de energia sonora, acústica, para o lado das pessoas, e as pessoas ficam com o cérebro explodindo no termo de não conseguir mais segurar, ouvir aquele ruído, né? E, na verdade, então, provou-se mais uma vez que o que era para a nossa satisfação, para o nosso bem-estar, na verdade, é uma arma contra a população. E é livre o direito da pessoa protestar, a pessoa, desde que esteja de forma decente, né, deveria ser permitido. Não concorda, vai fazer o quê? Agora, eles têm essa arma já moderna. As polícias dos estados americanos estão se equipando cada vez mais com essas armas. Elas estão proliferando muito. E eu creio que eles estão já se preparando para utilizar essa arma em grande escala em alguma coisa que está por vir. Barbas de molho. Eu tenho dito aqui repetidamente sobre a questão da agenda global. A agenda global, claro, é um plano de metas a serem atingidas ou etapas a serem cumpridas a fim de entregar a posse do governo mundial ao iníquo. E não é um projeto novo. Nós sabemos que esse projeto, essa proposta é muito antiga. Tanto que já nos idos dos anos 50, a Walt Disney, uma das ferramentas dos senhores do mundo, ela produziu um desenho animado que é muitíssimo interessante. O desenho animado retrata exatamente a situação em que nós estamos vivendo. E para você que está assistindo pela internet, vamos colocar aqui, olha aí, o endereço para que você assista no canal do Missão 7 Acordar, que é um dos grandes parceiros nesses trabalhos pela internet. Então você pode assistir direto no canal do Missão 7 Acordar. Agora, para você que está assistindo pelo DVD, eu vou trazer agora esse desenho e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos detalhes. Esse não é um desenho para você se divertir assistindo, embora ele seja divertido. Ele tem 9 minutos apenas, mas é um desenho animado para você prestar muita atenção e você somente na sua mente, você, com o auxílio das legendas que o Missão 7 Acordar colocou, você transfere para a realidade atual. Agora, eu só faço um ajuste pequenininho. Na hora que aparece a raposa com um livro chamado Psicologia, você tenha em mente que aquele livro se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião. Tá certo? Porque esse livro realmente existe e é a carta magna de tudo isso. Então, só esse detalhe no desenho. Vai aparecer a raposa e ela seguia por um livro chamado Psicologia. Você muda então o nome desse livro na sua mente, no seu entendimento, para Os Protocolos dos Sábios de Sião. Vamos assistir o desenho pelo DVD ou então vamos assistir, quem está me vendo pela internet, aqui no canal do Missão 7 Acordar, que também merece o nosso carinho. Nova Ordem Mundial Illuminati. Você lembra de uma das cartas, quais aqui ela se referia? Eu trago a sua lembrança de novo. Mate pela paz. Faz parte da agenda global. Faz parte do plano master deles. É bom que nós estejamos atentos a tudo. A ameaça do Codex Alimentarius é iminente. O Codex Alimentarius, criado na década de 60, o Brasil se tornou signatário na década de 70,
A nutricionista, em 2005, RIMA, já informou que será implementada em 31 de dezembro de 2009. E eu parei para pensar sobre a questão dos peixes. Eu pensei, como eles vão controlar o peixe? Eles controlam a vaca e tal, porque desde o tempo da criação, quando ela nasce, bebê, já tem que dar vacina na vaquinha. Depois, com o passar do tempo, tem a ração, tem as vacinas para o crescimento. Tem tudo aquilo, né? Dá para você cuidar do gado desde quando nasce até quando ele vai para ser abatido no abatedouro. Mas e o peixe que nós pescamos? Como os senhores do mundo vão tratar dos peixes com o Codex Alimentário? E eu vi na internet algo que me deixou surpreso. Próximo a uma bacia de petróleo, se não me engano, em Campos, foi filmada uma imagem esquisita do céu. Talvez você já tenha visto na internet, mas se não viu, vai ver agora. Olha, essa imagem é um negócio muito esquisito. E nós não podemos afirmar nada, porque nós somos os enganados. Nós somos os iludidos. Nós somos os que estão fora do processo da informação. Nós somos os desinformados. E nós estamos nessa classe de desinformados e não temos como fugir dela. Porque nós somos desinformados, somos mal informados. E nós só podemos conjecturar. As pessoas às vezes criticam, pô, vocês não sabem nada. Mas o que nós vamos saber? Nós não somos senhores do mundo. Eles sabem e não nos dão o direito de saber. Mas essa nuvem esquisita aí, isso é normal? O que nós podemos afirmar com certeza é que isso não é normal. E aí temos que conjecturar, vai fazer o quê? Seria, por exemplo, esse sistema, essa coisa que a gente está vendo, para poder já tratar os peixes que nós comemos? Será que tem outro método também, explodindo bomba atômica debaixo do mar, jogando radiação? O que eles podem fazer? Eu não sei o que eles podem fazer. Você também não sabe. Mas que tem muita coisa esquisita no ar? Tem. Para observar para você ver. O governo mundial não é uma ameaça. Não, é uma realidade. Ele já está instalado e em pleno funcionamento. O que ocorre é que quem está submerso no processo de alienação, que é promovido pelo sistema através da mídia, das distrações de sexo, das diversões, das drogas e dos demais lixos que são oferecidos, não percebem. Da mesma forma que aconteceu com Maria Antonieta, que quando viu a verdade, já estava quase sem cabeça. Diz para mim, qual o órgão mundial tem hoje autoridade moral sobre todo o planeta? E logo, logo também terá também o mesmo poder na área militar, sobre todo o mundo de hoje em dia. Que órgão é esse? Quem dita as normas de conduta ética? Quem tem o poder da guerra e da paz? Não é a Organização das Nações Unidas, a ONU? Estamos acostumados a tomar como certo tudo o que a ONU diz, tudo o que ela determina. Suas estatísticas são incontestáveis. Suas recomendações são ordens. Tudo o que de lá vem é bom, por princípio, pois não é de lá que se defende a paz, a harmonia entre os homens. Uma espécie de Deus de uma religião pagã, é sim. Seus braços longos estão envolvidos em tudo, através de diversas agências. Sofisma que será empregado até poderem usar o nome verdadeiro dessas agências. Ministérios mundiais. Você, eu, a população em geral, que eles chamam de gado, nós somos reféns da ONU. Olha, meu amado, são mais de 130 agências, comissões, subcomissões, delegacias, inspetorias e tantas outras coisas, das quais conhecemos, na verdade, uma parte ínfima, mas pelas quais já se pode perceber o tremendo poder que eles têm. Por exemplo, a Unesco é quem determina o currículo do mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz o que podemos comer, como devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que medidas sanitárias devemos adotar. A OMC determina como deve ser o comércio mundial. A AEIA
determina quem pode ter armas nucleares. A Unicef estabelece as regras nas quais temos que cuidar dos nossos filhos e quantos filhos devemos ter. A FAO distribui, ou FAO, distribui os plantios agrícolas. O complexo bancário FMI, Banco Mundial, BID, eles decidem quantos países serão economicamente viáveis e quais devem falir. São tantas as agências, que eu chamo de ministérios, da ONU, que nem sei para o que serve a IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e tantos outros. Eles sempre utilizaram a massa popular como seu rato de laboratório e fazem experiências conosco para ver até onde vai o seu poder de dominação hipnótica sobre toda a humanidade. Para você ter uma ideia, a partir dos anos 30, lá atrás, utilizando duas das ferramentas de trabalho dos senhores do mundo, a elite global, ou seja, a mídia é uma ferramenta, a ONU outra, através dessas duas ferramentas conseguiram construir e posteriormente desfazer um costume que atingiu a grande maioria da humanidade. Ampliaram através de Hollywood, dos seus filmes, dos seus atores e atrizes, o hábito de fumar. Hábito esse que foi criado no início do século XX, com a industrialização dos cigarros. Chegaram até mesmo a adicionar cigarros como parte da ração diária alimentar dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Isso no início do século. E já pelos anos 30 para 40, começaram então a utilizar-se dos personagens principais de Hollywood, que fumavam elegantemente. E daí em frente, meu amado, qualquer filme que você assistisse dessa época, você assistiria e veria os ídolos da juventude, de todos os seres humanos da época, elegantemente fumando um cigarro. Só que quando chegou na década de 50, quando já tinham atingido o nível desejado de pessoas fumando, usaram, aí não mais a ferramenta mídia, mas sim a outra ferramenta dos Illuminati, a ONU. E através da Organização Mundial de Saúde, com apoio aí sim da outra ferramenta, a mídia, desencadearam uma enorme campanha contra o fumo. Da mesma forma que a campanha pró e contra o fumo foi um teste bem sucedido para medir o grau de sujeição hipnótica da população mundial, a campanha do desarmamento também foi. A absurda aversão ao cigarro e aos fumantes, que é comum hoje, prova que uma propaganda subliminar bem feita é capaz de converter facilmente milhões em homens robôs ou cães. Bate-se com a colher no prato e o cão já fica salivando pela refeição. Não é assim? Acenda um cigarro e os robôs sapiens se enchem de indignação. Ninguém se espante se algum dia a Organização Mundial de Saúde disser que andar de 4 faz bem para a coluna, certamente aumentará e muito o número de quadrúpedes na Terra, todos alegrinhos, com as melhorias obtidas por andar de 4. A mesma coisa se esperava da campanha do desarmamento, que seria um sucesso. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das derrotas da Globo, inclusive, a que contribuiu para a sua fragilidade na visão dos senhores do mundo, foi justamente a sua ineficácia de convencer os brasileiros a votar a favor da lei do desarmamento, naquele plebiscito realizado. Ela que já havia perdido crédito com os senhores do mundo na eleição de Tancredo Neves, também na eleição de Lula, que momentos depois aceitou a submissão à elite global, e por Edir Macedo. O seu império religioso hoje atende muito melhor o perfil exigido pela elite global do que o da Globo. E é por isso que eles têm brigado. Mas essa é uma outra história. Vamos observar a questão do desarmamento. Como tudo na ONU passa necessariamente pelo Conselho de Segurança, como é que alguém pode acreditar que o desarmamento interessa à ONU ou aos 5 membros permanentes com direito a voto? São os 5 maiores produtores e exportadores de armas do mundo. Dinheiro, você sabe, eles já têm muito. O que não querem é o cidadão com a mínima possibilidade de defesa quando eles começarem a utilizar da força bruta. Eles sabem que o povo é a grande maioria. Agora, imagine esse povo armado,
Certamente que não interessa aos senhores do mundo. A campanha antifumo começou pelos Estados Unidos. Povo extremamente preocupado com a saúde. A do desarmamento começou pelo Brasil, provavelmente por ser considerado um povo atrasado, governado por paus mandados da ONU. É fácil de convencer pelas suas ferramentas, a rede podre de televisão. Todo o elenco dessa TV maldita, a Globo, tentou convencer a população de que deveria votar a favor da lei do desarmamento, você lembra? Essa ingenuidade da emissora aborreceu e muito o seu chefe, os Illuminati, pois os artistas representam o tempo todo em suas novelas. Como podemos então levar eles a sério e identificar quando não estão atuando? Olha eu jogando uma subliminar aqui, presta atenção, viu? Agora, por outro lado, essa lei do plebiscito não passou, mas mesmo assim foram apresentadas diversas leis contra o porte de arma e acabou dando no mesmo, por um caminho ou por outro. Mas voltemos ao assunto, a ONU. Criada nos escombros de uma das mais sangrentas guerras da história humana, por uma população exausta, ansiando por paz, após 6 anos de matança, a ONU teve as condições propícias para nascer hipnótica. Foi fácil convencer as pessoas de que a paz eterna é possível, se criando um mecanismo internacional de diálogo entre as nações. Aí fica fácil iludir todo mundo, pois essa é a única condição para o hipnotismo. O paciente tem que desejá-lo. É impressionante como as pessoas que se dizem céticas não acreditam em nada do que estão vendo aqui nesses canais do YouTube e nos DVDs. E o que dizemos aqui? Mas acreditam cegamente nas estatísticas da ONU e tudo que vem de lá. Quem checa as estatísticas da ONU? Quem pode refutá-las e desmascará-las? Isso é impossível. Seria necessário uma organização de igual tamanho. Acredita-se na autenticidade delas. Por quê? Fé? Dados que não podem ser refutados podem ser fraudados no sentido de atingir seus fins, que são, na verdade, a dominação mundial. Não é preciso procurar base para desconfiar da ONU. É tudo explícito. Existe um sem número de falsidade envolvendo essa organização. Além dessas já apontadas, a começar pelo seu objetivo, supostamente a paz. A ONU não quer a paz, é pura lorota. Quer é a guerra. Quanto mais guerra, mais justificativa a sua necessidade. E mais se apresenta como a única solução, ora. Se acabarem-se as guerras, acaba-se a ONU. Quem acredita que interessa aos médicos acabar com todas as doenças e ficar desempregados? É criando dificuldade que se vende facilidade. Infelizmente, a grande maioria, e aí eu excluo você está excluído desse grupo, mas a grande maioria acredita que a ONU quer a paz. E também, por consequência, a sua extinção. Olha, quanto a essas questões de conspiração, pode estar certo que eu não creio de forma nenhuma. Isso não tem cabimento. Não há a mínima possibilidade disso estar acontecendo, disso ser verdade, porque é incrível demais para que eu acredite nisso. Eu tenho um pouquinho de cérebro, sabe? E tenho condição de analisar. E é por isso que eu não posso crer nessas coisas absurdas. Como poderia crer, por exemplo, que a televisão noticia tudo que é do meu interesse em saber? Primeiro, quem sou eu para ter esse direito de que a TV cuide de mim, manter bem informado? De me informar tudo aquilo que eu preciso saber. Foi a meu favor e para o meu bem-estar que as 13 famílias mais ricas do mundo montou o sistema financeiro e bancário já lá na Babilônia? Foi por mim que essas famílias acumularam fortunas ao longo dos tempos, trapaceando, escravizando, patrocinando os dois lados de 2 guerras mundiais e inúmeras outras guerras. Não posso crer que foi por responsabilidade com a minha pessoa. Não creio. E também não creio que é para o meu bem-estar que criaram, que promovem, que patrocinam todas as redes de prostituição, de jogatina, de droga, de violência. Isso não pode ser verdade.
Não creio que a meu favor criaram todos esses organismos reguladores internacionais, como a ONU, como a Organização Mundial de Saúde, como o Sistema de Educação e todos os demais órgãos aferidores da ciência em suas mais variadas áreas. Não creio que, preocupado com a minha saúde, eles estão agora pondo em prática, na surdina, o Codex Alimentários, a fim de resguardar-me de enfermidades. Deveria eu agora crer que, para o meu bem-estar, irão dizimar 90% da população e me deixar vivo? Não, eu prefiro crer que eles estão no controle de tudo, pois acumularam riquezas ao longo de milhares de anos, e com essas riquezas montaram todo o sistema de ensino para que eu aprendesse o que eles querem. Organizaram todo o sistema de saúde para me dar como remédio a droga que eles querem. Criaram e têm incentivado toda sorte de degradação social, como drogas, pornografia, com a sua mídia que mantém, estimula, incentiva e até premia por toda essa degeneração existente que eles próprios criaram. É muito mais simples crer, por exemplo, que a TV não tem nenhuma obrigação comigo, pois eu não ajudei com dinheiro para sua criação. Eu não mantenho a televisão com nenhum dinheiro de patrocínio. Por que a televisão teria compromisso comigo? Não, nem o deputado tem compromisso comigo, nem político nenhum tem compromisso comigo, pois eu nunca patrocinei as campanhas deles. A única coisa que dei foi um voto. O que eu posso considerar desse voto diante de milhões de reais que eles recebem para fazer suas campanhas milionárias? Não creio que trabalham para mim, pois a minha ajuda a eles foi muito pequenininha. Eu prefiro crer que trabalham para quem patrocinou suas campanhas. Prefiro crer que todos esses impostos e mais impostos e mais impostos que eu pago foram criados através de leis para tirar o meu dinheiro, que já não tenho, para dar aos patrocinadores das suas campanhas, que agora têm suas empresas trabalhando dentro do governo e que, por sua vez, patrocinam essas TVs que estão encarregadas de encobrir, também de gerar lucros para essas empresas, enquanto ocupam a minha mente com um monte de lixo, para que eu não veja o quanto eu sou escravo deles. Eu não creio que as 13 famílias que criaram as organizações mundiais, que são donas de todas as grandes indústrias, que fabricam dinheiro a partir do nada, que controlam todas as emissoras de TV, rádio e jornal do mundo, que eles queiram o meu bem. Eu não creio que, sendo tão poucas pessoas, apenas 13 famílias, não creio que eles algum dia não tenham se reunido e, de comum acordo para o mal, tenham bolado um plano diabólico para me manter ocupado demais com religião, com futebol, com artista, com show, com sexo, com droga, com música, para eu não ter visão e nem tempo de usar a mente e pôr a cuca para funcionar. Tanto poder em tão poucas mãos. É realmente incrível que não usariam toda essa força para o mal e contra a minha pessoa. Agora, uma coisa é certa: o império deles está começando a ruir, porque mais uma pessoa, neste caso você, parou nesse momento para fazer um raciocínio sobre esse assunto. Mas a verdade é que eles agora mexeram com a pessoa errada, com você que me assistiu. Você já reparou que as peças estão se encaixando? Cada uma passa a ocupar o seu lugar. Cada uma, então, agora desempenha o papel pela qual ela foi elaborada e criada. Observe, por exemplo, os rastros químicos, aos poucos, vêm debilitando a mente humana, vêm trazendo deficiência para o organismo humano. Tudo aos pouquinhos. O Codex Alimentário entrando em vigor também, os alimentos vão também cada vez mais acentuadamente evoluir nesse processo de degeneração do organismo, mas é aos pouquinhos, tem que ser lentamente. Não se cozinha sapo em água fervendo,
Coloca-se o sapo na água fria, coloca-se no fogo brando e vai deixando a água esquentar aos poucos, porque assim o sapo não percebe que está sendo cozinhado ou cozido. Então é um termo popular. Não se cozinha sapo em água fervendo. É aos pouquinhos. Esse programa que a rede podre de televisão está colocando no ar a partir de agora, o Sagrado, é mais uma peça desse quebra-cabeças. E assim como as bugigangas que já são colocadas há algum tempo, ela vem também em doses pequenininhas, cozinhando o sapo em água fria. Para quê? Para preparar o caminho para a dominação geral do anticristo, do senhor do mundo, do iníquo, porque ele não vai querer pegar um planeta cheio de problemas, cheio de religiões, com as pessoas, cada uma pensando de uma forma diferente. Não. Elas têm que estar unidas pelo mesmo ideal. E o que é mais forte do que a religião? O homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que não compreende. Esta semana, a série Sagrado busca delimitar o lugar da diante de um desafio. Lidar com problemas e adversidades que sempre existiram com novos olhares. Conflitos políticos e religiosos entre nações, racismo e preconceito comprometem o Quando você tem uma fé, quando você tem uma crença, quando você é
você observa bem que esse programa da rede podre de televisão, ele é totalmente subliminar. Presta atenção para você ver. Mas, meu amado Rubens, o que é subliminar? Subliminar, meu amado, eu não sou expert nesse assunto e nem em todos os assuntos. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, você entende? É assim. Nós não estamos aqui porque somos os mais sábios de todos, não. É porque, dada essa oportunidade para que nós estejamos aqui, nós estamos. Mas nós sabemos um pouquinho de cada coisa. Mas eu posso dizer para você que a questão subliminar é a seguinte. Você, por exemplo, você já está acostumado a saber que quando o juiz bate o martelo, pá, é porque está decidido, a sentença foi dada, não tem jeito. Não é assim? Você está acostumado também que quando bate aquele carimbo, pá, é uma coisa que autentica. Depois de pá, não tem mais como voltar atrás porque já está carimbado. Quando o juiz também bate o martelo, já está decidido. Não é assim que aprendemos ao longo do nosso processo de vida? É. Agora você observa o comercial das Casas Bahias. Desde o primeiro dia que a Casas Bahias colocou um comercial no ar. Observa para ver se tudo que ela quer impregnar na sua mente, ela não faz assim, ó. Pá! Casas Bahia, o preço é esse. Pá! A promoção da Casa Bahia é essa. Pá! A Casa Bahia está liquidando. Pá! É algo assim. Por que que fazem assim? Porque no seu subconsciente, tudo aquilo que está aquele pá, é algo que é a realidade pura, absoluta, que não tem como mudar. Então eles aproveitam que a nossa mente está condicionada a saber que o carimbo, que o martelo do juiz é algo que tem fé, que é uma realidade imutável. Então nós também, por associação, sem percebermos, mas no subconsciente nós temos a certeza de que meu telefone está tocando. Deixa eu parar de atender aqui agora, porque eu estou agora falando com o meu pessoal todo que vai me assistir. Deixa eu apagar aqui. Então, o que que acontece? As Casas Bahias hoje é, sem dúvida, a maior empresa de eletrodomésticos do país. E não é à toa. Não é à toa. Isso é subliminar. E esse programa da Globo tem tudo de subliminar para poder colocar na mente das pessoas de que uma religião única é a solução para todos os problemas. Você já me ouviu falando aqui sobre a questão do cartel de banqueiros, da economia mundial, a emissão de dinheiro, o Fundo de Reserva Federal americano, né? E tudo isso, o que os senhores do mundo têm feito já há muito tempo, eles têm que ter respaldo da questão política, dos governos. Eles têm que ter amparo da lei. E é por isso que eles elegem os seus representantes. Nós estamos chegando próximo ao período eleitoral mais uma vez. Vamos eleger senadores, deputados federais, estaduais e até presidente da República. E nesse momento em que nós teremos a única chance de 4 em 4 anos de estar frente a frente com os representantes dos senhores do mundo, eu nem me atrevo a dizer nossos representantes, porque não são, mas é a oportunidade que vamos ter de estar frente a frente com esses representantes dos senhores do mundo, os políticos. Então, eu aqui deixo a você um recado e um pedido para que você, nessa oportunidade, quando você estiver em uma dessas reuniões políticas, com o candidato a deputado, a senador, até presidente, ou o que for, para que você siga alguns exemplos que nós temos. Por exemplo, o Bill Clinton foi questionado por uma senhora bem idosa sobre a questão dos campos da FEMA. Não vou nem dizer que tenha tido algum resultado positivo, porque na verdade você vai ver agora e ele fugiu do assunto. Ele escorregou, ele desvirtuou, ele não respondeu. Mas é uma forma de pressioná-los. É uma forma deles saberem que nós estamos despertos. Que aquele monte de vacina que é dado na infância,
esse monte de lixo, de porcarias que jogam no ar, esse monte de substâncias terríveis que estão nos alimentos ainda não fizeram efeito. É importante que eles saibam que nós estamos acordados ainda, que estamos despertos. Então é uma grande oportunidade para você questionar os candidatos dos senhores do mundo que vão se apresentar agora. Essa senhora fez isso com Bill Clinton. Olha. On another subject, we have a very great problem in this country today, and I wonder if you would use your leadership to counteract the rumors, the rumor-mongers that are abroad in the land who are spreading all these rumors and scaring people to death. Large segments of our citizens believe that the United Nations is taking over whole blocks of counties in Kentucky and Tennessee, and some of them, they believe that we're in a concentration camp and they're going to give our army to Russia and all that baloney. The issue is we live in an interdependent world. We have to cooperate with people. We're better off when we do. We're better off with NATO. We're better off with the United Nations. We're better off when these countries can work together. So I just think for folks that are worried about this. Depois que os políticos são eleitos, eles, claro, vão cuidar agora do trabalho deles, não é? Vão agora trabalhar para o patrão, para o chefe deles. E muitas das vezes nós pensamos, poxa, nós elegemos o nosso representante, eu votei naquele político, naquele outro. E por que não trabalha para mim? Porque, meu amado, você contribuiu com ele com um votinho, talvez 2 ou 3 do teu familiar mais próximo ou amigo. Mas quem banca a campanha deles, para poder eles fazerem uma campanha bonita, para mostrar que tem um peso, um potencial, são os senhores do mundo. Mas Rubens, os senhores do mundo, eles lá no mais alto patamar se preocupam em bancar a campanha aqui embaixo. Meu amado, quer saber de uma coisa? Até mesmo de vereador. Até mesmo de vereador. Porque não é diretamente os senhores do mundo lá do topo. Há uma pirâmide. É como uma fila indiana, cada um vê as costas do outro, mas não vê a frente. Você entende? Então nós vemos, por exemplo, o candidato a vereador, ele é patrocinado, muitas das vezes, pelo candidato a prefeito ou o candidato a deputado da próxima eleição, que por sua vez é do mesmo partido daquele senador, daquele deputado federal, que também banca a campanha daquele deputado estadual, que por sua vez é do partido daquele candidato à presidência da República ou daquele presidente já em exercício, que por sua vez é bancado aí sim pelos senhores do mundo. É quem os senhores do mundo escolhem. Para isso tem as reuniões secretas dele que nós não podemos saber do que eles tratam. Se nós pudéssemos saber do que eles estão tratando, não seria secreta. Então, até mesmo campanha de vereador funciona com cartas marcadas. O eleitor é só um boneco, é só uma marionete. E eu posso falar disso, né? E não viveríamos mais acovardados, com medo de um possível noticiário que poderia surgir amanhã a qualquer momento em um desses jornais nacionais da vida, ou quem sabe até um desses Globo Repórteres da vida. Precisamos imediatamente, nós como vereadores, atentarmos para esse detalhe importante, que é o fortalecimento da comunicação no nosso município. É verdade, meu amado, é isso aí. Eles não querem que você saiba disso, mas você está sabendo. O compromisso do político é com quem patrocina ele. Eu me pergunto muitas das vezes qual interesse tem a Globo, a TV podre, em me informar, me manter bem informado, dizer tudo aquilo que eu preciso saber. Por que eu devo acreditar nisso? Eu não dei um centavo para que a Globo fosse instalada. Eu não tenho empresa para patrocinar nenhum programa na Globo para dar dinheiro para eles. Você entende? Então é muito mais lógico pensar que eles estão ali para atender os interesses de quem patrocina eles, de quem ajudou a montar a empresa, de quem dá dinheiro para manter a empresa deles. É óbvio. Qual o empregado que vai procurar atender mais os interesses do freguês em detrimento do interesse do patrão? Não tem, ele vai perder o emprego. Não é um bom funcionário. Ninguém pode dizer que é um bom funcionário. Bom funcionário, claro, é aquele que faz com que
o patrão cada vez tenha mais dinheiro e cada vez possa lhe dar um salário melhor e estabilizá-lo naquele emprego. Isso ocorre em todos os níveis, em todos os setores. E com a televisão também é assim. Não pense que não é. E aí, eu falo televisão e já com abrangimento geral para todos os setores. Você vê a televisão falar mal de um político e bem do outro, não é assim? Por quê? Porque o político que tem empresas agregadas ao governo e que patrocinam as televisões, esse tem a boa visão por parte da televisão que fala bem dele. Agora, aquele que não tem uma empresa para poder patrocinar a TV, esse é derrubado. Esse sempre a mídia está no calcanhar dele. Ou mesmo que tem empresa, mas que não compactua, porque também tem pessoas que não compactuam. Você está entendendo? Mas o Rubens, todo político é patrocinado pela elite global? Não. Tem os azarões também, que por destino, por sorte, qualquer coisa, ele consegue chegar lá. Até a presidência da República já aconteceu. Jânio Quadros foi eleito e de uma forma incrível, porque não tinha apoio da elite global. Só que a elite global perseguiu Jânio Quadros. Ele ficou 4 meses só no poder e ele mesmo pediu para sair. Qual foi o argumento de Jânio Quadros? Forças terríveis e ocultas estão me perseguindo. Jânio Quadros morreu bem idoso falando isso. Ele nunca, na verdade, descreveu quais forças ocultas e terríveis eram essas. Mas é lógico que era a força da elite global. Ele não sentou na mesa de negociação da elite global e, portanto, foi perseguido pelas forças terríveis e ocultas. Então, você não precisa comprar todos, você só precisa da maioria. Quem aprova leis em favor dos senhores do mundo é a maioria. É só apostar na maioria, não precisam ser todos. Por isso, alguns conseguem, inclusive, chegar ao Senado, à Câmara Federal, à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, enfim. Só que não fazem nada, não tem como fazer, porque não faz parte da maioria. Então, meu amado, a oportunidade que nós temos de estar frente a frente, não com nossos candidatos, porque não são nossos, são os candidatos da elite global, mas a chance que nós temos é essa agora. Na próxima eleição, eu quero que você faça igual Alex Jones. Mesmo que aconteça com você, comigo, o que aconteceu com ele. Nós não vamos afrontar ninguém, nós não vamos sair do nosso direito, porque todo direito é legítimo a partir do momento que ele não seja transposto. E perguntar, questionar, inquirir é direito de quem vai votar. Eu não posso votar num candidato sem ele me informar tudo aquilo que eu preciso saber a respeito dele. Então é legítimo. Quando você estiver frente a frente com o candidato a deputado na próxima eleição, pergunte. Alex Jones perguntou ao George Bush lá no Texas. Olha aí. An endorsement of a philosophy. I believe in my heart of hearts the victory in 1998 is going to be good for Texas, and that's the most important thing about the campaign. Sir, shouldn't we abolish the Federal Reserve and the CFR? That's the real reality that none of you will talk about, and most of you are members. That's what's destroying this country, Governor. Don't you stand for America, sir? What about the Federal Reserve and the CFR? You people are being lied to. This country's been taken over by Europe, and I'm being drug out. Laugh at it. Com essa questão política, onde os senhores do mundo necessitam de pessoas para fazer leis que os favoreçam, eles têm uma visão, os senhores do mundo sempre foram assim, a visão deles não é a curto prazo, é visão a longo prazo. E eles incluem na cabeça da gente, nas nossas cabeças, o desejo pelo imediatismo. Imediatismo é a mesma coisa que infantilidade. Você procure a ler, procure pesquisar, procure saber sobre infantilidade. Uma pessoa infantil, uma criança, na sua infantilidade, ela é imediatista. Leia sobre isso, procure aprender. Fique só no que eu estou te falando e você vai ver. E o povo, a massa de manobra, o gado para eles, para mim não, para mim são pessoas importantes, imagem e semelhança de Deus.
Para eles é gado. Então esse gado, para eles, tem que ser imediatista. Isso faz parte do sistema. É por isso que a televisão, ela impregna tanto essas coisas na cabeça das pessoas. Para que a pessoa seja imediatista. Esse imediatismo é terrível. Sempre é terrível. Nada pode ser assim. Imediatismo, nada. Para você ter uma ideia, a eleição funciona baseada principalmente em cima disso. Por que que é assim? Veja bem, os senhores do mundo não são imediatistas. Eles são frios, calculistas e eles esperam o tempo certo para tudo. Eles têm uma agenda para tudo. Tudo. A população incentivada a ser imediatista. Na política, por exemplo, aquela camada bem inferior dos senhores do mundo, que nem sabe dos senhores do mundo, também são iludidos, são ovelhas, porque um é ovelha do outro. Todos são ovelhas. Só lá em cima mesmo é que tem o olho que tudo vê. Aquela pirâmide deles ali não é por acaso. Aqui para baixo, são todos ovelhas, uns ovelhas dos outros. Não sabe o que está acontecendo no terceiro degrau acima, apenas no segundo. Você está me entendendo? Por exemplo, o vereador, coitado, vem candidato a primeira vez, ele não sabe de nada. Daqui a pouco tem dinheiro para a campanha dele. Ele não sabe nem de onde veio o dinheiro. Não quer nem saber, é dinheiro, me dá, eu posto minha campanha aqui. A campanha desse vereador não é para ele ser eleito. É para ele carregar o santinho, a placa. É para ele ser um cabo eleitoral daquele candidato mais acima dele. Porque toda a propaganda desse vereador tem também a propaganda do outro. O dinheiro que ele tem para a sua campanha, que ele não sabe nem de onde veio nem nada, nem procura saber, mas que veio desde lá de cima dos senhores do mundo em cascata até chegar nele, é dinheiro que ele vai usar para pagar as pessoas para andar na rua pedindo voto para ele, para poder fazer uma campanhazinha razoável, não para ele ser eleito, apenas para colaborar com a eleição daquele que os senhores do mundo querem que seja eleito. Esses candidatos são chamados de bucha, né? E o que acontece? Voltando ao imediatismo. A população, por ser imediatista, ela não quer nada a médio ou longo prazo, ela quer na hora. E quando vê um candidato, um político pedindo voto, é a hora. É um saco de cimento, embora seja proibido, mas todos dão. É difícil um que não dá. É um saco de cimento, às vezes é um emprego naquela loja ali do conhecido que vai durar 3 meses até acabar a eleição. É tudo que o povo precisa para aquela hora. E o que acontece? O candidato que já tem uma visão a médio prazo, vamos dizer assim, ele pega os investimentos que vêm de cima para baixo, investimentos, e derrama na comunidade, no bairro. Do bairro ele extrai o voto. A comunidade imediatista, agora um ou outro dessa comunidade recebeu uma migalha qualquer na campanha. Mas pode se contentar com isso porque é a única coisa que vai ter. E agora vai ter que pagar por isso 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque aquele que não é imediatista, que bancou a campanha do candidato, agora vai querer que aquele vereador dele, aquele deputado dele, proteja a sua empresa de uma forma ou de outra, coloque a sua empresa no governo, faça algo por ele. E esse deputado, esse vereador, seja quem for, esse político, agora vai trabalhar para quem patrocinou a campanha dele, para quem investiu e teve uma visão não a curto prazo, mas talvez a médio prazo. E assim, meu amado, o efeito cascata no sistema, a pirâmide vai se formando, vai funcionando, vai existindo ao longo dos anos. Isso não vai mudar, eu não estou falando isso aqui para que você tente mudar isso, que isso não vai mudar, só que você saiba disso. É melhor participar, porque temos que participar de qualquer forma, estamos inseridos no contexto. Melhor participar sabendo do que é enganado. Mas não tem como mudar isso. O que a gente pode fazer, volto a dizer, é no momento em que você estiver frente a frente com esses candidatos, que você questione, porque é legítimo você questionar. Então que você os questione sobre essas questões todas, para que você não fique calado, porque a chance vai ser essa.